Oi, gente, bem-vindo ao podcast Malhando a Neura. Eu sou o seu anfitrião e mediador, o Gui. Os episódios do Malhando a Neura têm como objetivo trazer um conteúdo de crítica saudável e divertida sobre temas que envolvem tecnologia e sociedade. A cada episódio eu vou tentar arrastar algum convidado interessante para fazer considerações relevantes sobre um tema. E essa semana, para estrear aqui no podcast, a gente vai ter o Gabriel Lins, que vai se apresentar um pouco mais, porque eu acho que ele vai conseguir falar muito melhor dele do que eu, né? Olá, pessoas. Meu nome é Gabriel Lins. Eu sou de base neurocientista, né? Mas hoje em dia eu trabalho como coordenador de desenvolvimento de projetos. Lá no meu Instagram, gabrielh.lins. E aí você acompanha lá minhas coisas, minhas aulas, palestras, projetos, produtos. De graça lá que vai acontecendo. E nesse segundo episódio a gente vai falar sobre agronegócio. Um tema bastante comum, né? Assim, na vida dos designers, gerentes de produto, né? E envolvidos com projetos da saúde, né? Como os nossos falantes de hoje, né? Não, brincadeira, gente. Mas não é por isso que a gente não pode falar sobre esse tema e trazer alguma informação de uma perspectiva, no mínimo, exótica. Mas vamos lá para o episódio. No Brasil é que ele é um mercado muito conservador. Não sei se você sabe, né? Mas a gente foca aqui muito em cabeça de boi, soja, laranja. Esse mercado, do mesmo mercado de 70 anos atrás, 100 anos atrás. Não, nem fala isso, porque eu já estava discutindo exatamente essa questão com a menina lá da academia, né? Ótima ela. De que assim, na minha concepção, tá? Eu posso estar sendo ingênuo. Vou até repetir esse ponto aqui, que eu posso estar sendo leigo na minha afirmação. Mas o que eu penso se vai investir em agronegócio, não tem problema à primeira vista, sabe? Tipo, não tem problema investir em agronegócio, investe em agronegócio. Agora, se vai investir nisso, coloca a camisa do agronegócio, invista em tecnologia, invista em muito emprego, invista em ter o melhor sistema que não polui o meio ambiente para você poder agregar valor para ser cultivado e ter um rodízio maior. Se você vai mexer com os animais, etc., eu não conheço, mas deve existir algum tipo de mecanismo, ou se não existir, cria, para isso que se tem a tecnologia, a ciência, pesquisadores, que tem todo esse fluxo de trabalho que é para manter aquele mercado muito ativo, você tem um produto extremamente valioso no exterior e no interior também, porque não adianta você ser o rei do gado e a sua galera passar fome, sabe? Aí, por exemplo, voltando só para fazer o comparativo com tecnologia, eu duvido muito que os países norte-americanos, né, produzem lá suas tecnologias e dizem assim, não, no meu país não consome não, eu só vou fazer para exportação. Claro que não, é justamente o que a gente estava falando, o MacBook custa muito mais barato lá. Vai exportar? Vai exportar. Vai vender caro para o exterior? Vai vender caro para o exterior, mas todo mundo que tem aqui dentro vai ter, caro também, mas vai ter, e todo mundo que vai ter fora vai ter caro também e vai ter também. Então, se vai vestir a camisa do agronegócio como ativo, né, como função empresarial, vamos dizer assim, vista mesmo, tanto para o produto interno quanto para o produto externo, e faça daquilo ali o pipoco do fluxo de Jedi, sabe? E aí a galera não faz isso, a galera quer o quê? Quer queimada, a galera quer queimar as coisas, quer usar a terra de uma maneira estragada. Mas é justamente isso, essa exploração que eles têm, que ele não cuida da manutenção do próprio produto. O que é que rola? Eles fazem essas queimadas porque é mais fácil e mais rápido você queimar, refazer aquela terra ali para ser usada para outra coisa do que tratar a anterior, entendeu? Então, acaba que a anterior, ela está sendo tratada, beleza, mas ele continua expandindo porque é mais rápido resolver. Mas eu acho que é mais rápido numa perspectiva de um pensamento muito leigo. Porque se você pensar direitinho, às vezes o cara consegue até reutilizar aquela mesma terra para fazer um outro plantio. Não tem aquele esquema de rodízio, né? De plantações, porque um tirou nutriente, aí você planta uma outra coisa que repõe os nutrientes porque ela está sugando outros nutrientes. E aí você sempre vai ter aquela terra em uso, mas você vai ter em uso com diferentes coisas. E isso eu tô falando do ponto de perspectiva mais leigo possível, sabe? Que eu não sei muito sobre o agronegócio. Mas deve ter outras maneiras de você usar aquela terra sem ter que destruir exatamente, sabe? Então, assim, tem sim. A grande questão é o uso de tecnologia para isso, que é pouco desenvolvida. Apesar que o Brasil ele é padrão ouro, né? Tem algumas tecnologias, eu sei. Por exemplo, eu estudei economia, eu paguei 4 disciplinas de economia.
E eu acompanho o mercado de tecnologia, né, em várias áreas, e eu também tenho contato com o pessoal da genética. E existe um investimento imenso em melhoria de produto na parte de genética. Mas são poucos, vamos dizer assim, os responsáveis, não vou dizer empreendedor, né? Porque já é um mercado que passa pela família e aí a família fica só refazendo o que o anterior já fazia. Então o problema é que essa galera, que eles não têm essa pegada de inovação, eles também não se importam, porque eles já ganham muito dinheiro. É que a gente também não sabe que poderia ganhar ainda mais. Mas geralmente a visão deles é muito restrita como um mercado quase hereditário, né? Às vezes eu acho que é muito um mercado de gente burra ganhando muito dinheiro. É sério, porque gente inteligente pra mim, ela pensa assim, beleza, eu tô ganhando muito, mas posso ganhar muito mais. E sabe como é que eu posso ganhar muito mais? Investindo num esquema sustentável da própria coisa que eu tô fazendo. E esse esquema é predatório. Em algum momento, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em algum momento não vai dar pra continuar, reproduzir essa maneira de fazer as coisas. Tá entendendo? E aí depois? Tá ligado? Pensar muito no hoje, muito no quero para mim, mas não pensa no a longo prazo do que vamos fazer depois, sabe? Quando isso tudo não se tornar mais aceitável, vamos dizer assim, né? Daqui é uma ínfima parte desse grupo, não dizendo que quem não tem faculdade não inova e tal, mas a grande maior parte desse pessoal só tem ensino médio. Desse pessoal do agronegócio aí, os grandes donos de indústria e tal. Tanto assim, que eles fazem várias campanhas disso. Eu também não acho que é obrigatório o cara ter um título maior do que... Assim, na verdade, eu acho que todo mundo devia pelo menos fazer uma faculdade, porque mesmo que... Fazer um ensino superior, no caso, né? Que mesmo que você não trabalhe, não exerça, mas aquele tipo de exercício faz o seu cérebro se abrir para novas possibilidades de enxergar o mundo com outras competências. Então, eu acho legal. Você vai desenvolver alguma coisa, seja oratória... Oi? Mas aí eu ia complementar dizendo assim, eu não acho também que é obrigatório que eles tenham, sabe? E isso atuar como um limitador, tipo assim, só porque ele não tem educação, não é educação, né? Tem um nível avançado de educação, vamos dizer assim, ele não vai ser uma pessoa que investe em tecnologia. Eu acho bobeira, eu acho que tem muita gente que não tem e vê a tecnologia, tipo assim, eu não sei fazer, mas eu sei que aquele cara sabe fazer, eu vou valorizar aquele trabalho e vou me render aqui com meus dinheiros. Quero continuar mamando, mas vou mamar investindo. E aí, não sei se é realmente só porque a pessoa não tem uma educação a nível superior, ou se é porque ela não tem... Eu acho que é um tipo de educação que é cultural, vamos dizer assim, sabe? Uma coisa que é muito de base, é muito tão disseminada que mesmo se você não tiver feito um ensino superior ou um ensino médio, seja lá o que for, você já vai ter aquele sentimento de que tem que se investir mesmo em tecnologia, tem mesmo que não degradar o meio ambiente, não depredar esse mecanismo do meu negócio, né, no caso, que é a terra para eles, né? Eu acho que tem a ver com a educação também, só para sumarizar, né, que eu acho que eu falei muita coisa, tem a ver com a educação, mas eu acho que não é obrigatório ele ter muita educação para tomar a atitude certa. Mas eu acho que o mínimo de educação para entender o que é que ele está mexendo, como é que ele entende, não estou falando nem de curso superior, mas até, sei lá, aqueles cursos livres de 20 horas, 10 horas. Sim. É curso realmente para você ter noção do que você está mexendo. Não que ele tem que ser geólogo para identificar qual é a terra que vale mais a pena investir. Sabe? Ele pode até contratar uma pessoa para fazer para ele. Mas ele saber que ele pode contratar alguém para fazer para ele, porque é uma possibilidade que é importante saber isso. Eu acho também. É por isso que, assim, de forma geral, eu vejo assim... Calma, deixa eu organizar o meu pensamento, né? Mas, assim, de forma geral, mesmo que ele não tivesse fazendo uma faculdade, ele valorizar que existe todo um ecossistema de profissionais que poderiam estar ali auxiliando ele a fazer aquele negócio mais rentável. Mas ele ter um curso superior, seja na área de agronegócio ou não, de essa economia voltada mais para a terra ou não, iria agregar muito o negócio dele, porque se ele fizesse mesmo um curso de business, ia agregar muita visão, muita perspectiva daquilo ali, sabe? Mesmo se ele fizesse um curso de saúde, por exemplo, ele ia olhar a terra dele, olhar o plantio, olhar o gado de uma outra maneira, porque ele ia ter essa noção da realidade, sabe? E no caso, eu acho que existe hoje em dia até curso superior para quem mexe realmente, né? Para quem tem, tipo, negócios voltados à terra, né? Eu acho que existe, né? Não tenho certeza. Sim. Mas deve existir. Com certeza deve ter. Deve existir. Não sei, amigo. Não sei se é uma coisa
hereditária, cultural, enfim. Inclusive, não era nem o nosso tema de hoje, mas olha só, já partiu. Mas acho que se a gente pega isso aí e dá uma olhada macro, para ver a macroeconomia do país e ver quais são as prioridades do país, a gente começa a entender também essa parte para onde são direcionados os investimentos e o que é que tem mais apoio, né? Então, se a gente tem aí o Brasil dedicado a agronegócio, a tecnologia mesmo, apesar de a gente ter aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele uniu com o Ministério da Ciência da Comunicação, né? Então ele já não tem mais tanto valor, porque se ele uniu com outros ministérios, o dinheiro dilui para outros motivos também. Então. Mas é isso que eu tava falando no início, amigo. Mas era o que eu tava tentando pontuar no início. Se é pra dizer, tipo assim, vou erguer a minha bandeira de que o meu país ele vai vender majoritariamente comida. E é isso. É o que temos pra hoje. Beleza, faça isso. Agora, não é porque você fez isso que você tem que destruir, por exemplo, o Ministério da Tecnologia. Não, bota o Ministério da Tecnologia pra trabalhar pra esse direcionamento. Porque com certeza vai ter coisa pra fazer. Com certeza vai ter maquinário para inventar, nem que seja o transporte para melhorar, deixar mais eficiente, ter uma melhor performance do plantio da terra, ou, enfim, exportar frutas maiores, melhores, enfim. Vai ter alguém da tecnologia, vai ter alguém das ciências para investir naquilo ali, tá ligado? Não precisa, como é que eu posso dizer assim, realmente é o direcionamento. Tipo, eu acho que mesmo que você direcione a visão do país para ser algum negócio, beleza, faça isso. Agora faça isso investindo nas áreas que tem que ser investidas, né? E aí eu acho que é um problema muito generalizado nessa área, porque geralmente, por exemplo, os países que investem melhor em tecnologia de agronegócio são aqueles países que precisam disso, custa caro para ele e ele tem, por exemplo, pouca terra. Por exemplo, por que a França não investe em energia hídrica? Porque ela tem mais terra para botar ou vinda de energia nuclear ou por vento, alguma coisa assim. Para sol já não vale a pena. Eles reconhecem quais são as necessidades que eles têm e eles investem para sanar ela. Já que sairia muito caro importar tudo, é claro, também faz parte da União Europeia, então facilita, né? Mas ainda sai mais caro importar. Eles melhoram o pouco que eles têm e aí, com isso, eles conseguem aumentar a produção dele e aumentar a qualidade. E eles acabam podendo vender, inclusive, a própria tecnologia para isso, obrigando as pessoas que vão prestar o serviço de trazer o produto, é como se fosse um trade-off, entendeu? Olha, essa tecnologia aqui vai fazer com que você tenha, com seus gados se multipliquem mais rápido e ele vende melhor qualidade. Em troca, esses gados vão ser mais baratos para mim agora. Eles terceirizam a parte que custa mais espaço, ou então a parte que eles não têm. Justo. Então é muito comum esses países assim, eles conseguirem, por exemplo, acordos com boa parte da África. Eu sei que a Algéria faz muito isso também. E aqui no Brasil, eles também têm muitos acordos desse tipo. O Brasil pega essa parte mais bruta, que o custo é mais de espaço, coisa desse tipo, e eles importam a tecnologia. Por isso que o produto do Brasil fica valendo tão pouco. Porque ele é um produto pouco especializado. E aí o que acontece? Por ele valer pouco, ele vende muito. Por ele vender muito, sobra pouco para o próprio consumo interno. E aí isso faz com que o preço suba. Porque nos Estados Unidos, que você citou mais cedo, existem leis protecionistas para o consumo interno. As pessoas acham que os Estados Unidos é super liberal, mas nem ele não é tanto assim. Eles protegem o mercado dele interno. Oi? Pero não muito, né? Eles protegem o mercado interno. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito louca. Ou você protege muito o mercado interno, ou você não protege nada, aí muda tudo. De um governo para o outro, as coisas mudam muito fácil aqui. Mas basicamente o discurso de Trump é um discurso nacionalista, tá ligado? A galera quer olhar, vamos dizer assim, tipo, a galera que vota em Trump vota com esse aspecto super liberal, mas o discurso de Trump não é um discurso liberal, não. Tá ligado? Mas, enfim, né? São questões aí de uma ossada muito delicada, né? Agora, sim, é muito mais complicado do que parece. Oi? É porque parece, às vezes, nessa linha de raciocínio, que você tem que sofrer primeiro a falta de algo para você investir em tecnologia para resolver aquele algo. Certo? Certo. Eu entendo também essa lógica. Por exemplo, o exemplo que você deu da França. Não temos terra para gerar energia. Então vamos
vamos tentar resolver, porque é uma demanda que a gente está tendo aqui e está sendo muito caro a gente pagar para resolver essas coisas com outros países. Beleza, eu aceito totalmente esse ponto de vista. Mas tem um ponto de vista também de que você sabendo que você já é muito bom nisso, que os outros lugares contam com você e você tem domínio daquele mercado, por que não você investir em facilitar aquilo para você mesmo e continuar cobrando caro por isso? Porque se você for esperar, tipo, partindo desse ponto de vista, a culpa de não investir em tecnologia no agronegócio seria porque a gente tem demais e isso desestimula a pessoa a investir. Mas aí eu acho que a ideia deveria ser o contrário. Tipo, já que a gente tem tanto e quer continuar tendo tanto, a gente vai investir em tecnologia para se manter nesse status ou melhorá-lo ainda mais. Ser o super soberano nesse ponto, sei lá, algo assim. Exato, você está correto. O problema é que esse raciocínio, ele tá aqui na gente, que está no meio, que está no meio de desenvolvimento de tecnologia. Tanto eu quanto você, a gente trabalha com inovação, a gente trabalha desenvolvendo produtos. Mas para o pessoal que está só fazendo a manutenção do negócio para que ele não morra, para que a manutenção mínima assim, esse raciocínio não chega neles. Principalmente que é uma galera que eles são um pessoal que eles se isolam muito. Eles vivem em pequenos reinos praticamente, né? Isso é verdade. É verdade. E é um distanciamento da realidade completo, assim, tipo... Eu nunca conheci tanto, assim, uma pessoa do agronegócio, não. Mas, assim, só o fato de você, às vezes, né, conhece, viaja, enfim, conversa com uma pessoa ou outra que é um pouquinho mais pra dentro da área, né? Nem realmente o rei do gado, não. Mas você vê que a concepção de mundo daquela pessoa é totalmente real. Aquela pessoa nunca foi uma favela. Ela não sabe o conceito de favela, tá ligado? Ela não sabe o conceito de realidade. Não sabe o que é mercadinho, sabe? E aí, chegar lá no mercadinho, o arroz tá R$42. Ela não tem essa consciência. Sim, até porque para eles, esses são produtos que vêm deles. Então, o conceito de... Por exemplo, a gente é um grande produtor de arroz. Um grande produtor de arroz. Não é a China, mas a gente produz pra caramba. A ideia de que a gente pensa no arroz comprado e importado é muito bizarra, até para o mercado exterior, quando ele olha para o Brasil e vê o produtor comprando e o produtor importando o produto que ele produz, é muito bizarro. E a gente faz isso. Isso só acontece porque existe um desequilíbrio e existe uma falta de conversa entre o pessoal que está produzindo os insumos e o pessoal que está exportando aí. Então, o que acontece é o quê? É basicamente que aqui no Brasil, essas grandes empresas, elas se isolam muito e eles vivem a vida deles. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é zootecnologista. Ele consegue emprego, o pessoal que tem família, que conhece uma pessoa, porque quem faz zootecnologia praticamente só tem vida acadêmica ou concurso. Porque na área privada, ou sai do país, ou tem que se envolver politicamente. Política, eu digo assim, política de convivência. Não necessariamente política de governo, mas política também. Porque é uma galera tão isolada que ele disse que nem que você tenha a melhor solução do mundo, se você não conhecer alguém que conhece alguém para chegar lá, essa solução morre na sua mão. Porque o pessoal lá, ele não enxerga só a inovação. Ele, na verdade, nem enxerga a inovação. Porque para eles é algo que vai quebrar o fluxo deles. É o mesmo fluxo há 30 anos. Então eles sabem fazer aquilo ali, eles sabem o que quebra, o que tem que comprar. Eles sabem cuidar daquilo ali. Agora, quanto mais você mudar, mais vai tirar ele da zona de conforto. E muitos deles não querem isso. Eu acho tão louco, sabe, essa questão de zona de conforto. Não, isso é, né? Porque assim, eu não consigo entender como é que essa galera consegue ficar nessa zona de conforto por tanto tempo, sabe? Não fica chato, não. Eu não sei se eu tô acostumado com uma vida muito agitada de ver muitas coisas, mas assim, será que não fica realmente monótono, não? O cara não inovar, o cara não pensar, tipo assim, eu podia fazer uma coisa diferente. Eu acho que você só consegue saber que isso é chato se você conhece o diferente disso. Tipo, ele não, por exemplo, tanto com você a gente vive na loucura, né? A gente tem o trabalho e demais 30 freela, faz projeto externo e tá aqui no sábado à tarde gravando coisa.
mas ao mesmo tempo é porque a gente já se acostumou que essa é a vida que dá prazer viver. Mas para esse pessoal aí, eles querem beber, provar melhores carnes, eles querem provar coisas e sentir prazer na vida. Não é a mesma vibe. Agora eu fico sem, agora o que eu penso é isso. Não é a mesma vibe porque eles não conhecem outras vibes. Eles cresceram nisso, é o que eles conhecem como realidade. Ao mesmo tempo que esse pessoal tem muito dinheiro, a maioria deles nunca. Por exemplo, eu tenho esse mesmo meu amigo, que ele é isódactia, ele foi fazer uma visita na fazenda e ele disse que o dono nunca saiu de Pernambuco. O cara tem uns 40 e poucos anos, que ele já herdou do pai, né? Tá com 40 e poucos anos, ele tá o dono atual. Ele nunca saiu de Pernambuco. Ele só vive por aqui, viaja por aqui, fica pelo Nordeste, ele nunca pegou um avião. Aí a gente não tá falando do rico que vai para Paris. A gente tá falando do rico que protege o mercado dele e vive o império dele, naquele reinozinho dele que tá fazendo no interior, pro resto da vida. Eu acho que é mais complicado do que, sei lá, o herdeiro, entre aspas, da Samsung, ou o herdeiro, entre aspas, de qualquer coisa grande, você imagine. Porque esse é um mercado específico que no Brasil, ele, querendo ou não, ele se sustenta por si, porque não tem outra opção. É muito louco. É muito louco. Eu não consigo ter tanta absorção com isso não, sabe? Porque realmente o cara tem muito dinheiro e ele podia sair um pouco, né? Dessa bolha, né? É uma bolha, né? Sim, mas é a casa dele. É onde ele manda. É onde ele tem tudo que ele quiser. A partir do momento que ele saiu dali, ele não é mais ninguém. E isso, geralmente, é motivo de muita ansiedade. Geralmente. É que nem você pegar uma pessoa que você... Vamos dizer, você é muito bom na disciplina. Você é o cara dessa disciplina. Aí você vai pro mestrado e pega essa mesma disciplina de nível aprofundado. E aí você vê que todo mundo naquela sala tem o mesmo nível que você. E que, na verdade, tem até gente melhor do que você. Sim. Aí você vê que você já não é mais ninguém. Isso já gera uma ansiedade grande. Porque era uma das poucas coisas que você sabe na sua vida, que é você, sabe? Que isso eu sei. Aí ali você pega e diz aquela pessoa, isso aqui é meu, isso eu sei que é assim, isso funciona assim, e o que eu pedi vai ser feito por causa disso, disso e disso. E aí você vai para um local que você pode pedir uma coisa e a pessoa simplesmente ignorar e ir embora. Comodismo total, né, velho? E eu não tô nem falando no sentido de julgar, de dizer que isso... Tipo assim, ele é mal porque ele é acomodado. Mas é no sentido de que, caramba, é muito louco você imaginar que existe uma pessoa que vive tão dentro de um raio e ele não consegue visualizar, ter uma outra esperança de que exista vida fora desse raio que ele habita. Porque se nesse raio ele é o rei, logo não vou sair do raio, que é pra não me chocar e ver que eu não sou o rei. Eu vou continuar assim porque é muito cômodo e prazeroso, né? É muito louco. Mas assim, e são muitas pessoas, né? A gente tem umas 100 famílias aqui no Brasil, não sei nem se é isso tudo, que dominam o agronegócio e interagem entre si. E é muito dinheiro, muito bem e muito... Como é que eu posso dizer assim? Ele tem o potencial de impactar muitas vidas numa mão só, em 100 mãos, vamos dizer assim, né? Que é uma mão só no ponto de vista global. Eu, por exemplo, sou muito fã da agricultura familiar. Eu tento comprar e consumir bastante dessa agricultura de pequenas famílias, dessas iniciativas menores. Mas acaba que, às vezes, nem sempre você tem dinheiro para estar pagando, porque é bem mais caro. Porque como eles não têm acesso ao mesmo nível de tecnologia que eu digo, a tecnologia mais química, que são os agrotóxicos. Os agrotóxicos e etc., que facilitam o negócio, e são coisas fáceis de usar, eles acabam que dominam os produtos comuns, e aqueles que não têm isso, eles têm muito mais dificuldade para produzir uma quantidade. Então o produto acaba tendo um custo maior. Então se a gente quiser comprar daquele que tem menos, a gente acaba pagando mais. Então mesmo que a gente queira ajudar, a gente ainda fica numa situação mais complicada. Sim. O que é que tu acha, assim, que poderia ser feito para mudar isso? O que é que a tua área, assim, a tua perspectiva de vida poderia mudar nisso? Olha, quando eu gosto, como eu comentei, eu gosto da agricultura familiar,
E quando a gente está falando de educação, se a gente consegue chegar com a educação nesse pedaço da agricultura familiar e mostrar a eles que eles têm como não só melhorar as suas terras, às vezes ele tem até como adquirir mais terras, vez ou outra o governo, é porque as pessoas não ficam sabendo disso, mas vez ou outra existe doação de terra do governo, porque o governo não tem como fazer a manutenção daquela terra. Mas quem é que sabe disso? Quem é que fica sabendo? São as pessoas que já têm muitas terras. São as pessoas que estão ali naquela bolha com quem faz a decisão. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? É desinformação, mas é também uma desinformação controlada. Então, o que tem que ser feito para o princípio de tudo é, primeiro, mais transparência nesse meio, levar uma educação de melhor qualidade para o pessoal da agricultura familiar. Por exemplo, aqui no interior tem os índios Chucuru, né? Aqui em Pernambuco. E aí eles ganharam acho que foi da OPAS, que é uma das organizações da ONU, que é a Organização Pan-Americana de alguma coisa aí. E aí eles ganharam um território aqui no Brasil e aqui em Pernambuco. Então eles estão ali com um terreno imenso, mas eles já estão há tanto tempo dentro da FUNAI, nesse processo de tentar construir, que eles já perderam suas bases de como fazer uma manutenção da terra. Então, o que é que falta ali? Eles têm como ter uma boa produção de agricultura familiar? Tem como ter. Eles têm terra, têm pessoas, mas o que acontece? Última vez que eu tive contato com o pessoal de lá, estava o pessoal dormindo no chão. Cabana, tá assim. Nenhuma favela é como eles estão vivendo. Eles estão vivendo no nível abaixo de uma favela. Caramba, que Por quê? estado. Porque o que aconteceu foi, eles ficaram presos tanto tempo dentro do meio burocrático e tentando conseguir ter a mínima dignidade, porque não sei se você sabe, mas o índio, ele pode optar por ser brasileiro, mas ele não será brasileiro. Sério? Ele pode ou não ter o CPF. Oi? Sério, eu não sabia disso. O índio Sim, não ele é pode ou brasileiro. não ter o CPF, porque ele é índio. Índio é uma nacionalidade, é uma coisa à parte. Uau, eu não sabia. Então, o que acontece? Aqui no interior, eles, por exemplo, têm direito ao Bolsa Família, mas eles precisam se registrar como brasileiros. Uma grande quantidade deles não é registrado. Eles são apenas índios, então eles têm a carteirinha da FUNAI, mas ele não tem RG e CPF. Gente, isso é muito, Então, o quê? muito fora da minha bolha. É falta do alcance da educação. É. E aí pra gente quer parar e pensar em o quê? Pronto, eles são, se não me engano, o único grupo indígena no Brasil, que é aqui em Pernambuco, que tá todo certinho com todas as instituições. O território é deles, tá tudo registrado na FUNAI, no governo federal, tudo bonitinho, beleza. Isso, acho que eles conseguiram constar isso ano passado. E agora? Se a FUNAI não tem essa expertise de desenvolvimento da área, e não existe nenhuma agência de desenvolvimento aqui em Pernambuco, pelo menos que eu tenha conhecimento, onde é que eles vão saber o como investir? Quem vai falar para eles do que é que eles têm de precioso que possa ser desenvolvido sem querer tomar isso para si? Putz. Porque, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, as empresas são doidas para vir para cá, porque aqui a mão de obra é barata, o terreno é barato, e eles conseguem fazer tudo que eles não conseguem fazer em outros países aqui. Putz, é verdade. Tipo, agora que eu tô pensando, deve ser muito vantajoso, né? Assim, tudo bem que tem os impostos e tudo mais, isso é um assunto à parte. Mas deve ser muito vantajoso o cara pagar, só fazendo a comparação, certo? Porque, para dar o exemplo. Mas vamos dizer assim, vamos dizer que o cara numa montadora nos Estados Unidos paga lá $1.200 pro cara trabalhar 4 horas, 6 horas por dia, porque o americano não vai aceitar $1.200 para pagar 8 horas por dia, sabe? Aí vamos lá, $1.200 tu paga 3 funcionários aqui. E o cara ainda sai alegre, trabalhando 20 horas, feliz da vida, porque $1.200 já é muito dinheiro. Com certeza. Não, mas é por isso. Aqui mesmo, não sei quem pode estar ouvindo a gente, né? Mas aqui mesmo em Recife a gente tem o Parquetel, né? O Parque Tecnológico ali perto do TIP. Tem áreas ali no Parquetel que tem empresas brigando para ter aquele espaço. O problema, empresas internacionais, viu? Eu sei que eu vi o processo, eu falei com as pessoas da empresa. Mas o maior problema disso é a burocracia. Sim. Porque as empresas têm o dinheiro e eu vi a empresa, eu vi o cara falando, não vou dizer o nome da empresa, mas o cara disse, nós estamos dispostos a pagar os impostos. Mas a gente não está conseguindo entender essa burocracia. E os profissionais que estão chegando
para fazer essa... Que tem muito consultor aí, né? Do nada abriu um monte de consultor. O problema é que 90% deles são incompetentes. São pessoas que do nada deram assim o nome de consultor e as empresas ficam procurando uma pessoa para fazer essa gestão da relação público-privada, que aqui o Parquetel é gerido pelo governo, e a grande maioria deles também não entende como fazer os registros. Muita coisa eles tentam burlar por meio de contatos, mas uma hora sempre tem que estar com tudo regularizado. Sim. Senão, no futuro, daqui a 10 anos, com o produto que foi desenvolvido aqui pronto, quando for fazer o registro lá no FDA, ele vai dizer, em 2000 e tanto, há 5 anos atrás, vocês não estavam certificados por esse registro. Logo, o produto aquele não tem validade. Não, mas só o que eu tava falando era mais fazendo a comparação com os índios, né? Quem é que não quer tomar lá as terras do índio, tomar a força de trabalho do índio? Porque o cara vai pagar pouquíssimo dinheiro e o índio vai ficar, minha gente, eu faço muitas coisas com esse dinheiro aqui. Só que aí é que tá, né? É uma exploração, uma potencial exploração daquela terra, daquela riqueza e podendo gerar muito mais destruição. Então, realmente, tem um limiar aí de uma lacuna, né? De como é que a gente pode atingir essas pessoas, de melhorar as coisas para elas. Óbvio que dando educação também, etc. Mas, assim, qual é o limite, sabe, de maximizar o potencial de qualidade de vida daquela pessoa sem invadir aquele terreno, sem invadir sem fazer algum tipo de destruição de forma geral, entendeu? Qual é o limite disso? É muito complicado, porque é o limiar aí entre o apoio à educação chegar perto e a exploração, né? Eles ficam ali um do lado do outro. Nossa, pronto, acho que é isso que aí você colocou de uma forma muito mais expressada, expressível, compreensível, o que eu queria dizer. É o limiar entre a ajuda e a exploração. E eu não tô dizendo que por causa disso não tem que dar ajuda, não é isso não, sabe? Mas mas tem que ser uma ajuda qualificada, né? E direcionada às necessidades deles, e não a da empresa que quer estar ali. Nossa, total. Tem que ser... Porque além do mais disso, por ter território especial... Eles têm se a empresa vai para lá, eles têm uma série de benefícios. Então, são terrenos que as empresas querem muito. Para mim, o primeiro passo era, primeiro, montar uma agência de desenvolvimento local. E essa agência tem que ter uma relação público-privada. A pessoa que tem que estar nessa agência, ela tem que ser um agente público para assinar um termo de fé pública de que o que ele vai trabalhar, pelo menos... para que ele seja punido se cometer corrupção. Aí ele tem que realmente assinar um termo de fé, né? Essa coisa eu vou ser punido se eu fizer corrupção. Amigo. Amigo, tem que ter um mínimo. Mínimo. Não vai rolar. O mínimo para quê? Então, eu vou dizer assim, você tá lá trabalhando com esse gestor lá, e aí a gente sabe que você tá fazendo corrupção. Aí eu que quero entrar no seu lugar como empresa, eu vou lá e denuncio esse gestor. E eu invisto meu dinheiro na denúncia desse gestor para que ele esteja julgado pela corrupção dele, para que eu fique no seu lugar. Para que isso aconteça, tem que existir pelo menos um termo que permita que isso aconteça. Talvez você Porque se essa agência for privada, lascou. Eu acho que seria necessário um ecossistema e um sistema de gerenciamento da corrupção. Vou dizer, eu não tô... Aí já saímos de desenvolvimento local para uma coisa muito maior. Pois é, mas assim, no sentido de que eu não acredito muito nisso, sabe? De tipo, o cara vai assinar um termo e ele vai seguir o termo. E mesmo se ele não seguir o termo, minha gente, daqui que ele receba uma punição, sabe? Então, por isso que eu volto na questão de que é um assunto muito delicado, o limiar de você tentar mudar aquela situação que é negativa e você invadir e no final conseguir... Invadir não, né? Mas assim... enfim, botar o seu pé ali naquela situação e poder realmente causar uma destruição maior daqui a mais tempo. Talvez não daqui a 5, 10 anos, mas daqui a muito mais tempo, porque eu não sei o que é que aconteceu, mas existe muito esse hábito de se corromper, né? Aí eu não sei também se é Brasil ou se é a humanidade, né? Porque olha a cara do mundo também, né? Então, assim, tem um limiar que é muito tênue aí, é uma situação extremamente delicada, realmente. E eu acho que tem que se criar essa perspectiva, talvez, pensando aqui novamente, né? Talvez realmente um direcionamento para o propósito, né? Se o propósito é ajudar aquele cidadão, se o propósito é melhorar a qualidade de vida dele, fazer ele ter acesso a outros tipos de recursos, etc.,
direcionar, fazer isso assim, tornar, parece besta, né? Mas tornar o valor principal que você tem que ter. E a corrupção fica de lado, sabe? Porque ela não é, tipo assim, pode ser até que haja, mas assim, o foco não é isso. É um trabalho muito árduo, eu acho, né? Eu não saberia como tirar, construir, hoje não saberia dar uma solução para isso. De construir um ecossistema onde você consiga alinhar a mente das pessoas a um valor, um propósito maior da sua existência e da sua atividade comercial. Eu entendo o teu ponto, mas eu acho que ele é uma coisa muito mais a longo prazo. Eu tô dizendo para tirar o chucrut da miséria agora, mês que vem, sabe? O que eu acho é que colocaria a pessoa que está nessa instituição como pelo menos um acordo em que deixasse ela numa situação pelo menos não insegurança. Ela tem que se sentir segura. Sim. Porque se ela não se sentir segura, ela não rende. Exatamente. Se não existir punição para nada, mesmo que a punição raramente ocorra, tem que no mínimo existir a possibilidade clara de punição. Sim. Para que algum agente possa, em algum ponto, atuar nessa cláusula, entendeu? Sim. Porque se não existir nada, como por exemplo, fosse, sei lá, um concurso normal, que é muito diferente, isso é um cargo de um concurso, na verdade, não é nem um concurso para isso. Se isso aí não existe essa cláusula, mas assim, se não existir, é uma situação em que, por exemplo, eu acho que deveria fazer o quê? Pega lá, ele faz um acordo com uma ou duas empresas para desenvolver a área. Primeiro, ensinar os líderes lá a ler e escrever, a fazer as coisas direito, começar a incluir, por exemplo, o cacique nas coisas, levar o desenvolvimento tecnológico, dar a eles esse contato mais próximo com a tecnologia, porque quando a gente vai chegar num ponto em que, durante 5 anos, as empresas que estão lá trabalhando, elas sejam obrigadas a intervir diretamente na boa formação das pessoas que vão gerir o negócio após esses 5 anos. Que as empresas ainda mantenham, beleza, a sua possibilidade de lucro, mas que a gerência ele depois de 5 anos, seja feito, pelo menos em algumas áreas, pela própria tribo indígena. Para que isso gere na empresa a necessidade deles serem bem formados, senão a empresa vai acabar com prejuízo da má formação desses índios. Isso é o papel do Estado, né, basicamente, né? Deveria ser o papel isso deveria ser o papel do Estado, basicamente, né? Mas o Estado, ele não vai a esse nível de especificidade, né? Sim. Mas eu ia citar o exemplo da China, né? Que assim, hoje em dia a China tá muito empolgada aí em desenvolver tecnologia, etc. Mas já uns anos atrás já existia muito essa política, né? A galera montava mesmo em cima da China porque era muito barato, até hoje ainda produzir lá. Mas ninguém sabe, enfim, não sei se isso é muito popular também, mas que assim, existia muito essa política de que, beleza, faz a sua fábrica, cobra aí 10 centavos por peça, mas você vai ter que fazer cursos, fazer palestras, fazer várias coisas divulgando a sua produção daquela tecnologia. Então, de forma geral, o cara ia lá e construía o carro, mesmo no esquema fordista, cada chinesinho aqui pega essa peça aqui, mas no final existiam os cursos próprios para você criar carros. E a longo prazo, o que é que aconteceu? Beleza, tu fez aí tua empresa, agora volta lá pro teu país, porque agora a gente consegue produzir sozinho. E aí, ó, beijos para você. E aí, assim, realmente é uma política, como eu poderia dizer assim, complicada de ser implementada, que eu não sei quem é que aceitaria, sabe? E correndo o risco de perder tudo, visto que isso está acontecendo em outros lugares já. Ao mesmo tempo, talvez seja um modo mesmo de solucionar as coisas, porque para mim parece uma solução agradável. Isso na minha visão, isso é um tipo de negócio. Agora eu vou pegar a China, agora depois eu vou pegar o Paquistão, agora eu vou pegar esse país aqui da África que ninguém nunca ouviu falar, vou pegar, sei lá, o Togo, e aí eu vou, de tempos em tempos, para produtos específicos que depois eu não quero mais trabalhar com eles, eu vou desenvolver aqui, porque agora a necessidade é uma coisa que eu quero, e aí depois eu quero trabalhar com outra coisa. Aí eu já não trabalho mais aqui, eu trabalho aqui. E aí eu vou deixando, beleza, essas sementes, mas no período que essa semente estava sendo plantada, eu lucrei o equivalente a 20 anos de lucro de um local normal. Sim. E que
Aí é que tá, né? Eu acho assim que o propósito do mundo seria se essas sementes serem criadas mesmo. Essas sementes estarem lá não é ruim, é ótimo, na verdade. Porque aí vai criar uma lógica de que, por exemplo, depois o outro país que recebeu esse conhecimento, ele pode divulgar um novo conhecimento, porque em cima daquele ele vai influenciar, ter influências culturais, técnicas, enfim, de mudanças da própria sociedade, que vão gerar novas e novas tecnologias, e esse repasse de conhecimento iria acontecer. Né? Sim, eu concordo. O Brasil até fez um pouco disso. Eu sei que todo mundo fala mal de Lula, né? Mas na época Lula, a gente teve uma diplomacia muito próxima do Brasil com a África, e aí o Brasil levou muita tecnologia, muitos acordos com a África, que foi algo, inclusive, que incomodou o resto do mundo inteiro. O Brasil estava tão próximo da África que muitas indústrias na África começaram a se desenvolver e se tornar autônomas, e isso fazia com que outras empresas perdessem mercado. E aí isso até gerou um problema que até um pouco depois, com Dilma, foi um dos motivos de um dos períodos de recessão que teve, que foram a quebra de alguns acordos, não é quebra, mas evitar a renovação de alguns acordos por conta dessa atitude que o Brasil estava tendo. E aí o Brasil parou de ter vários acordos com a África, o Brasil meio parou assim, quase totalmente. Com o Bolsonaro não existe mais, antes dele também já não fazia mais tantos acordos, mas na época a gente tinha um desenvolvimento muito próximo, inclusive Suape aqui tinha uma ligação muito forte com o pessoal de Cabo Verde, Ilha do Sal, que fica aqui, aqui perto da gente. E aí isso fazia com que tivesse várias sementes de desenvolvimento que iam criando esses micro-universos de desenvolvimento. E se isso funciona na África, se levar isso, por exemplo, para o interior aqui do país, eu acho que tem como trazer um desenvolvimento muito bom. Sim. Eu acho que o pessoal fala, não, tem que ser uma política de governo liberal, não, tem que ser uma política de governo conservador. Eu acho que cada um deles, em áreas específicas, funciona bem. Sim. A gente deveria tirar o melhor de cada tipo desse e implementar o que deve ser feito. Sim. Concordo assim. Por exemplo, qual é esquerda e direita, supra-sumo em nível macro, sabe? Eu sei que hoje em dia existe a politização, existe que existem essas nomenclaturas, porque se formou esse ambiente de time, né? Enfim, não quero nem me aprofundar nisso, que eu acho que não é o objetivo. Mas eu acho que o título não importa se o propósito estiver alinhado. E aí, se o propósito estiver alinhado, eu, com a minha perspectiva de mundo e de vida, eu tenho algo a agregar. E você, que tem uma perspectiva de mundo e vida totalmente diferente, vai ter algo a agregar. Então, por exemplo, se a gente alinha que o nosso propósito é erradicar a pobreza, a gente vai fazer muita coisa. Se a gente acha que o nosso propósito ele é gerar mais empregos, a gente vai fazer muita coisa, mesmo com as perspectivas de vida diferentes. Se o nosso propósito é, sei lá, ter comida muito barata, a gente vai fazer muita coisa com isso. Eu acho que é uma questão de estar alinhado nisso aí. E o papel de um político, de forma geral, é criar essas conexões para que as pessoas estejam alinhadas a algo que faz bem para elas. E no caso dos políticos, da nação, enfim, do ambiente lá que eles representam, né, da localidade que representam. Sim, eu concordo totalmente, mas só finalizando o argumento, quando a gente fala, por exemplo, da minha especialidade, que é saúde, se a gente pensa numa política extremamente liberal, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem aí um mercado de saúde que destrói a população. Os Estados Unidos ele tem ótimos hospitais e pouquíssimas pessoas têm acesso. Se você quebra uma perna, nossa, você está com a dívida aí de anos. Isso se você conseguir pagar. Tem estado nos Estados Unidos que andar de ambulância é 2, 3 mil dólares. Dependendo do que seja usado dentro da ambulância, do remédio seja usado, a conta chega a 5, 6 mil dólares. São valores muito absurdos. Mas é porque a pessoa nem chegou no hospital ainda. E já tá nem foi tratada ainda. Mas nessa perspectiva, eu acho que o meu ponto ele se fortalece. Sabe por quê? Porque o propósito não é saúde para todo mundo. Se tivesse alinhado em algum momento da história que o propósito é saúde acessível, aí a gente tinha soluções diferentes para isso. Podia até ser que a ambulância continuasse custando 3 mil dólares. Mas quem ia arcar com essa consequência dessa conta, ou o jeito que ela ia ser cobrada ia ser diferente, sabe? Mas aí o propósito não é esse. O propósito, nesse caso, eu acho que é lucro, né? Mas assim, esse é só um exemplo, né? Eu acho que de forma geral isso se aplica a milhares de coisas.
E é muito louco. Eu ia fazer agora a minha pergunta pra mim, né? De que. Não, é porque assim, eu perguntei pra tu, o que é que a tua área pode agregar, a tua perspectiva pode Sim, agregar. sim, vai, bis. E aí, se eu fizesse a mesma pergunta pra mim, eu ia lembrar, não sei se tu vai conseguir lembrar isso, que é o evento da gente, da NASA, que a gente foi, Ah, sim. certo? E tu lembra de um grupo lá que tinha uma ideia que era para diminuir as queimadas, também tinha essa questão de ajudar os índios, uma coisa assim. E aí a solução era totalmente no celular. Ah, eu lembro. Eu Eu lembro. acho que a gente ficou na época, tipo assim, sim, mas não tem nem internet lá, amiga, não tem nem. Não vai vir um cacique lá com o celular, gente, não vai dar certo. Assim. Não que o cacique não possa ter, não é isso que eu tô dizendo, é que não existe a cultura de pensar verdadeiramente, ter um pouquinho mais de empatia, de se imergir naquela situação para ver que, tipo, gente, a tecnologia pode solucionar esse problema? Pode, mas assim, qual tecnologia? Como? Como é que essas pessoas vivem? Como é que essas pessoas agem para a gente poder ajudar elas, né? Que eu acho que se alinha basicamente com o que você disse e o que a gente conversou depois, né? Que é ter esse alinhamento do que é que a gente quer resolver, ter esse alinhamento de propósito, ter esse alinhamento de onde é o limite, sabe? De não invadir demais, porque eu também não sei se dar um celular na mão da galera ia ser interessante para eles lá, sabe? Não sei o que isso poderia acarretar depois de destruir muitas coisas, mas aí, sei lá, eu acho que é ter essa perspectiva do outro. Tentar pelo menos, né? Se você não sabe, não tem problema também. Pergunta, vai lá, passa um mês com os índios, vê como é que acontece a situação. Para você não ficar sugerindo ideias tecnológicas que seriam inúteis naquele tipo de cenário. Sim, sim. É, eu acho que isso tá na categoria da empatia, sabe? Eu acho que você, por mais bizarro que isso soe, mas acho que você empreender bem, você tem que ter empatia. Empatia para poder reconhecer o problema e ter em torno do problema. Sim, e reconhecer como é a perspectiva do outro de uma solução. Que você pode até disfarçar, mas o outro ele tem que reconhecer aquilo como legítimo para poder adotar. Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço pela companhia de vocês durante esse áudio. E óbvio que a gente ainda está melhorando muita coisa aqui no podcast, porque não somos muito experientes nesse tipo de conteúdo, mas a gente conta com a sua audiência e aí o seu feedback para melhorar esse programa, beleza? Então, se você quiser nos encontrar, pode seguir o nosso Instagram, @malhandoaneura, ou você pode também enviar um e-mail para malhandoaneura@gmail.com e eventualmente a gente vai te responder, mas seria muito legal ter o seu feedback, com certeza. Uma das propostas também do nosso programa é trazer uma variedade de profissionais que conseguem falar com um arcabouço técnico sobre esses temas da atualidade, sobre a atividade da projetação, do gerenciamento, de negócios, projetos, de serviços, de produtos. Então, assim, acho que vale muito a pena a colaboração de vocês, beleza? E é isso aí, né?